Oi, sexto ano. Vamos lá? Continuar nossas atividades aí. Hoje a gente vai trabalhar a partir da página 66 até a página 76. São 10 páginas hoje aí pra gente dar uma estudada, correto? Na segunda-feira nós vimos a ideia das figuras, nomenclatura, tá? Dessas figuras, como que a gente faz um reconhecimento delas. E os polígonos regulares também. Lembram? Vocês ficaram com as atividades aí para fazer. E hoje a gente continua através dos triângulos, tá? Que também são polígonos, né, turminha? Vamos reconhecer as partes de um triângulo, vamos trabalhar com ele e discutir um pouquinho. Vamos lá, então? Página de número 66, todo mundo, começamos. O que são os triângulos, gente? São polígonos que apresentam apenas 3 lados, tá? Eles podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados ou de seus ângulos internos. Então, eu posso classificar ele através desse modo. Lembra os modos de classificação? Regular, correto? Ou não regular. Ou nós também vimos a ideia do quê? Dos polígonos convexos e não convexos. Lembram disso? Então, vamos lá. Observe os triângulos destacados nos poliedros a seguir. Bom, eu tenho o primeiro poliedro aqui, olha o meu triângulo. Ele pega essa face aqui, ó. Ele pega essa face, que seria esse lado, e coloca aqui pra gente analisá-lo. Então, A, B, C são as medidas de lados dessa figura. Nós sabemos que do lado maior da minha figura do triângulo, ele mede 3 centímetros, correto? E do lado do segmento de B até C, ele está medindo 2 centímetros, que seria o lado menor aí, que é o lado da minha base. Correto? Logo depois, ele me mostra outro triângulo aí. Só que ele me mostra uma base dessa figura. Olha ele colocando ela aqui do lado. Nós temos os segmentos de D até E. Nós temos uma medida de 2,5 centímetros. E de E até F, também não, né? De 2,3 centímetros. Então, diminui um pouquinho aí. E do outro lado, de D até F, ele me dá uma medida de 3 centímetros. Correto? Então, tá bom. Já no outro triângulo aí, ó, ele pega também uma base, aonde ele me diz que de C até I equivale a 2 centímetros. De I até H também equivale a 2 centímetros. E de C até H também vale 2. Então, todos os lados desse triângulo aí, da base desse triângulo, equivale a 2 centímetros. Beleza? Então, nós vimos o primeiro com uma base quadrada, não é? Nós vimos o segundo com uma base triangular, não é isso? Que é o prisma da base triangular. E depois nós vimos o quê? Uma pirâmide, que seria um triângulo, correto? De base triangular, tá bom? Vamos lá. Com relação a medidas dos lados, podemos observar que o triângulo, primeiro triângulo, que é o ABC, tem 2 lados com mesmas medidas e um lado com medidas diferentes. Sim. O segundo triângulo, que é do EF, tem 3 lados com medidas diferentes. Então, todos os lados são medidas diferentes. E já o último, que seria o GHI, ele tem todos os lados com medidas iguais. Medidas congruentes. O que é a congruência? Quando todos os lados são iguais. Medidas iguais. Tudo bem? Vamos lá. Então, de acordo com a medida dos lados, a gente pode começar a classificar um triângulo. Um triângulo é classificado em 3 fases. Ele é classificado como um isósceles, ele é classificado como um equilátero ou um escaleno. Isso daqui vocês já viram, tá? Ano passado, aí no 5º ano. Agora nós iremos relembrá-lo. Grifa essa partezinha que vai ser muito importante. Nós temos lá, o que é um isósceles? Olha as dicas que eu vou dar agora. Tem 2 lados com mesma medida. Ele isola 2 lados dessa figura e deixa um diferente. Tudo bem? Isso é isósceles. Ele isola somente 2 lados da parte desse triângulo com mesma medida. Equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. Equilátero, ele equivale, todas aquelas medidas do lado são iguais, então equivale a uma única medida. Tudo bem? Esse é o equilátero. E o nosso escaleno, ele tem os 3 lados com medidas diferentes. É como escalas. Sabe escalas de temperatura? Se você pegar a temperatura do seu pai, da sua mãe e a sua agora, serão todas as temperaturas diferentes. Então é por isso que ele trabalha com uma ideia de escaleno. São escalas. Porque nenhuma escala é igual em temperatura. Tudo bem até aí? Difícil? Tá fácil. Considere
as medidas dos ângulos internos dos triângulos a seguir. Agora a gente vai trabalhar com o ângulo interno, tudo bem? Nós trabalhamos aqui na outra folha as medidas dos lados dessas figuras, tá? Nós vimos que elas são identificadas como isósceles, não é isso? Quando eu tenho dois lados iguais e um diferente. Nós vimos a ideia do equilátero. Por que do equilátero? Porque ele faz o quê? Ele equivale todas as medidas a uma única medida. Então, todos os lados dessa figura são iguais. E nós também temos o escaleno. Isso é quando a gente trabalha com a medida dos lados da figura. O escaleno é como se fosse uma escala. Todos os lados são diferentes, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com a medida dos ângulos internos. Ângulos internos são esses daqui que eu tô grifando, ó. Medidas de ângulos internos. Professor, como é que funciona isso daí? Considere 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo, gente? Um ângulo agudo é um ângulo que ele é menor que 90 graus, correto? Apresenta um ângulo reto. Olha o ângulo reto aqui. Se ele apresenta um ângulo reto, então a medida exata dele é de 90 graus. E aqui, apresenta um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é esse daqui, ó. O que significa o ângulo obtuso? Ele mede mais que 90 graus. Ele é maior que 90 graus. Tudo bem? De acordo com a medida dos ângulos internos, podemos classificar os triângulos em acutângulo, retângulo, obtusângulo, tá? Esse seria o nome deles mesmo, só que a gente trabalha com os apelidos dele, que seria agudo, reto, tá? E obtuso. Então, o acutângulo seria o primo do agudo. Todos os seus ângulos são agudos. Retângulo apresenta um ângulo reto. E o obtusângulo apresenta um ângulo obtuso. Até aí tudo bem? Dúvidas? Tá fácil. Nós aprendemos o que aqui? Nós vimos que isósceles, equilátero e escaleno são as medidas dos lados dessa figura, correto? Eu sempre vou trabalhar com a medida de lado de uma figura. Agora, sempre quando eu trabalho com a ideia do agudo, do reto e do obtuso, eu estou trabalhando com a medida do grau da minha figura, tá? Seja ele qualquer medida do grau, só que é uma medida de grau que a gente fala de dentro da figura, correto? Digamos que essa figura aqui ela tivesse 30 de ângulo interno, 30 de ângulo interno e 30 de ângulo interno. Se cada um deles tem 30 graus é referente ao quê? Ao reto? Não, porque reto é 90 graus. Obtuso? Não, porque o obtuso ele é maior que 90 graus. Então, ele seria o agudo, que é o menor que 90 graus. Tudo bem até aí? Simples, né? Vamos lá continuar. Família dos quadriláteros, tá bom? Nós já conhecemos aí um pouco dos quadriláteros, né? O origami é a arte japonesa de fazer dobraduras em papel. Isso na página 67, vamos para 68. Ele fala sobre a ideia do origami, tá bom? Como que surgiu a ideia de origami, através de um paralelogramo. Um paralelogramo é uma figura que se dobra e a gente consegue ir formando vários origamis aí, tá? Na próxima página, de número 69, vamos lá. Vamos começar daqui, ó. Os polígonos de 4 lados são chamados de quadriláteros. Alguns deles têm nomes particulares, por apresentarem características específicas. A seguir, veja como esses polígonos são definidos. Um paralelograma vai ser o nosso primeiro polígono, correto? São quadriláteros que apresentam lados opostos, paralelos, de mesma medidas congruentes. Por que lados opostos e paralelos, professor? Porque esse lado é oposto a esse, tá? Só que ele tá sendo paralelo por quê? Ó, porque eles nunca vão se cruzar na vida. Lembra que eu já trabalhei com vocês a ideia de retas paralelas e retas concorrentes? Nós fizemos até na última prova também. Nós trabalhamos com o que aí? Quando a gente trabalha com coisas paralelas, retas paralelas, eu dei o exemplo da avenida. Avenida Mboi-Mirim, nós temos o lado do centro e nós temos o lado do bairro. Tudo bem? Por que eles nunca vão se encontrar, essa avenida? Porque a partir do momento que eles se encontram, essa avenida se encontrar, esses dois lados eles vão se chocar. Correto? Então, eles sempre vão ser paralelos para o resto da vida. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, paralelo, que elas nunca vão se encontrar
na vida. Paralelo horizontal. Só que nós também temos o paralelo na diagonal. Aonde eu nunca vou encontrar esse lado com o outro lado aqui. Correto? Vou fazer melhor para vocês entenderem aqui, ó. Então, quais são paralelas aqui, ó? Paralelas. Vamos lá. As retas paralelas, os segmentos de retas paralelas aqui são o quê, ó? De A até B, correto? É paralelo, lembra do sinal do paralelo? São duas retas na diagonal. É paralelo com o segmento de D até C, correto? Só que eu também tenho aí, ó, de D a A, que também é paralelo com C até B. Entenderam? Tá fácil, mais simples? Vamos lá. No paralelograma ABCD, os segmentos de A a B e de C a D são paralelos. Olha aqui, ó. Nós acabamos de fazer. Assim como de A a D e de B até C também são paralelos. Acabamos de fazer. Dizemos que dois segmentos são paralelos quando mantêm sempre a mesma distância entre si. Os paralelogramas descritos a seguir recebem nomes especiais. Vamos lá os nomes deles. Nós temos a ideia do retângulo, quando os quatro ângulos dele são retos. O que significa ser reto? Significa que todos eles têm 90 graus, correto? Não podemos esquecer disto, tá bom? Losango. Os quatro lados têm a mesma medida, eles são congruentes. Quando os quatro lados desse quadrado, que a gente chama de um losango, ele vai ter a mesma medida. Tudo bem? E logo depois nós temos um quadrado. Um quadrado é o quê, gente? Há quatro ângulos, os quatro ângulos são retos e os quatro lados também têm as mesmas medidas. Então ele é totalmente congruente. Ele tem tanto os lados quanto os ângulos internos com a mesma medida. Tudo bem? Então, ele é um polígono regular. Não podemos esquecer disso. Tudo bem até aí? Vamos lá para a ideia de um trapézio. Trapézio também faz parte da família dos quadriláteros. Vamos lá. Trapézio é um quadrilátero que tem um único par de lados paralelos. Tá? Então, grifa essa parte. Quais são os par de lados paralelos dessa figura aqui, ó? Seria de E até o H? Ou de F até o G? Não, não pode. Porque olha como é que elas estão sendo formadas aí, ó. Em algum momento da vida, ó, elas vão se encontrar. Então, não pode ser essas daqui. Então, qual seria aí no caso, se a gente observar bem aí? Quais seriam os segmentos paralelos? Seria o segmento de E até F, que é paralelo com o segmento de H até G. Daqui para cá e daqui para cá. São linhas retas não horizontais. Então, elas nunca irão se encontrar na vida. São paralelas. Vamos lá ver se está certo isso daí. No trapézio de EFGH, esse par é formado pelos lados de E a F e de G a H. Acertamos. Quando E até H e F até G são congruentes, dizemos que EFGH é um trapézio isósceles. Tudo bem? Os trapézios também podem apresentar as seguintes formas, né? Aqui, ó, eu tenho a ideia de um trapézio na figura amarela, correto? E eu também tenho a figura de um trapézio em ângulo reto aqui nessa azul. Tudo bem até aí? Fácil, né, turminha? Vocês têm aí os exercícios. Eu vou fazer o exercício número 1, tá? E depois vocês continuam aí para nossa próxima aula, que será a correção, que já é amanhã. Classifica os triângulos abaixo quanto à medida dos lados deles. Vamos lá. O A. Olha aqui o nosso triângulo de A. Ele tem o que aqui? Se eu observar bem... Nossa, professor, tá diferente esse daí, hein? Vamos voltar aqui no anterior. Se a gente parar para observar, ele pode ser classificado como aqui? Pelo que a gente já trabalhou. Ele é um isósceles. Ele é um triângulo isósceles. Ah, então, a letra A... Isósceles não. Escaleno. A escala dele, ele não pode ser isósceles. O que é escaleno? Ele tem todos os lados diferentes. Medidas dos lados deles não são as mesmas.
Isso a gente pode observar com o quê? Aí, no material de vocês podem pegar uma régua e trabalhar com todos os lados dessa figura para ver se realmente vai ser isso que a gente está estudando. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser escaleno. Ele trabalha com a ideia de escala, são totalmente diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno, tá? Vamos para a letra B, vamos observar bem a letra B. A letra B aqui, ó, que parece ser igual, igual, igual. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho um triângulo equilátero. Equivale todos os lados à mesma medida. Ah, equilátero. Correto? Vamos ao C. Pega a régua de vocês aí em casa, hein? O C nós temos o quê, ó? Nós temos um lado aqui, ó, que já tá diferente. Opa, um lado. Então, esse daqui já tá na cara, né, gente? Esse daqui tá mais fácil. É o escaleno. Todos os lados dele são diferentes. Trabalha com escala. Escaleno. Vamos ao D. Se a gente observar bem o D aqui, ó. Esse lado aqui tá diferente, só que esses dois aqui estão iguais. Então, ele é um isósceles. Tudo bem? Ele isola dois lados com a mesma medida e um diferente. Então, ele é um triângulo isósceles. Ótimo. E na letra E? Como que será que tá sendo a letra E aí? Se a gente observar aqui, ó. Tá diferente. Tamanho desse para esse daqui. E a base, então, tá enorme. Então, ele é trabalhado com escalas. Se todos os lados são diferentes, ele é um triângulo escaleno. Correto? Então, a gente vem e classifica aqui, ó, como escaleno. E na letra F? Se a gente observar bem a letra F, ó. Esse daqui tem a mesma medida desse. Só que esse daqui tá menorzinho. Então, ele é um isósceles. Ele isola dois lados dessa figura com a mesma medida e um diferente. Pronto. Isósceles. A nossa primeira atividade foi formada aí. Tá bom? Vocês ainda continuam aí, ó, com as atividades. Lembrando que nós estamos trabalhando com a ideia das figuras, tá? Tanto a medida de lado quanto a medida dos ângulos internos, tá bom? Se houver dúvida, volta lá no vídeo, dá uma revisada no início dele, tá? Pra poder fazer as atividades. Então tá aí, turminha. Vocês vão até a número 12. Amanhã eu volto aí com o vídeo de correção dessas atividades. E a gente se vê de novo amanhã. Bom estudo, tá? Pratiquem bastante, porque vai ser estudo da nossa próxima avaliação. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, turminha. Bom estudo.